Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa seu like, seu comentário, compartilhe, toda aquela coisa que todo mundo fala e eu também falo, porque assim você fortalece, não é, o meu canal, você ajuda que isso chegue para mais pessoas. E hoje eu quero trazer um assunto aqui que eu acho importantíssimo, né? Claro, por isso que eu quero falar para você. Eu quero falar sobre os 3 níveis de consciência. A gente fala, né? Não, eu preciso aumentar a consciência, eu preciso ampliar a consciência. Sabe o que falta para esse povo? O que falta é consciência. A gente fala isso, né? Porque a gente é tagarela, a gente gosta de falar dos outros, né? Mas se a gente puder falar sobre os níveis de consciência que Bert Hellinger descobriu, o que a gente estuda e, do meu ponto de vista, me satisfaz e eu gostaria de compartilhar com você. Né? E a gente, como psicólogo, na psicologia, a gente estuda profundamente a consciência pessoal. Bert, ele descobriu isso, porque no começo ele queria falar da constelação, mas ele queria que a constelação fosse abraçado pela psicologia. Então ele se debruçou sobre esse conteúdo incrível, sobre essa ciência maravilhosa do comportamento que é a psicologia, não é? Mas o que ele descobriu? Que a consciência pessoal, a consciência individual. Então, muitas vezes nós ficamos nesse nível de consciência pessoal, individual, eu e o outro, eu. Só que o que acontece aí? Nós fazemos parte de todo um contexto. Nada disso é isolado e a gente gosta de se ver especial, gosta de se ver à parte. Isso não existe, isso não é real. Então, num determinado nível, ok, consciência pessoal, consciência individual, a gente consegue meio que se virar um pouco nessa área, nesse estado, não é? Mas aí nós fazemos um trabalho de argumentos, contra-argumentos, um trabalho intelectual, ajuda, só que resolve, só que não, verdadeiramente não. Porque nós nós vivemos inseridos dentro de um contexto. E aí então nós podemos observar que não traz o resultado esperado para nós. Porque veja, você acha que você muda, mas você tem todo um grande lance que caminha em volta de você, que caminha atrás de você. E você acha que você superou determinadas coisas, daqui 3, 4 anos, não sei o que, você está repetindo o mesmo comportamento, repetindo as mesmas questões, ou então aquilo se apresenta novamente na sua vida. Você já viu aqueles comentários, né, que a gente fala meio brincando, mas falando sério, né? Sabe quando a gente troca os 6 por meia dúzia? Porque a gente de verdade olha só num nível superficial, não em profundidade, porque nós vivemos sistemicamente, vivemos mergulhados numa consciência que o Bert vai chamar de consciência coletiva, consciência de clã, porque nós não vivemos isolados. Nós vivemos inseridos num grupo familiar. Mesmo que você vá embora da sua família, mesmo que você mude, quando você menos espera, você está fazendo comportamentos, você está tendo situações e desejos, você tem situações que se repetem na família de gerações e gerações, que muitas vezes nessa análise do trabalho individual, você não consegue perceber isso. Mas quando você olha dentro de toda uma esfera maior, você percebe que existe uma outra consciência. E essa consciência que nós chamamos de consciência coletiva, consciência de clã, porque nós vivemos inseridos nesse grupo. Então, nós que trabalhamos com isso, nós vemos muitas vezes 2, 3, 4 gerações passando as mesmas coisas. E às vezes a pessoa nem desconfia, nem imagina, mas essas coisas repetem. Posso te dar um exemplo prático.
né? Então uma mãe chega para o trabalho de constelação e ela quer falar sobre a questão do seu relacionamento com sua filha, não é? E quando nós paramos para olhar para essa família, o que nós temos aí? A filha é mãe aos 15 anos de idade. A cliente que chega, né? Mãe aos 15 anos de idade. E a avó, né? A mãe da senhora que vem para o trabalho terapêutico é mãe aos 15 anos de idade. Então, é uma repetição de padrões que quando nós paramos para olhar para nosso grupo, para nossa família, nós de verdade encontramos repetições, padrões, forças que atuam, nós dizemos assim, né, dentro do grupo familiar, arrastando circunstâncias e situações, e nós chamamos isso da consciência de clã. Então, quando você exclui, tá certo? Então, você exclui lá alguma coisa que você não gosta, mesmo que seja, vamos voltar lá na consciência pessoal, você exclui. A consciência coletiva familiar traz de volta, aí exclui novamente ou a terceira consciência que Bert traz para nós, que é a consciência espiritual, que abarca tudo. Ninguém sai, ninguém some, ninguém foge dessa terceira consciência. É quando você de verdade olha para a vida e inclui a tudo e a todos. Né? Se você for procurar lá no canal do YouTube, você vai ver o quarto ciclo do amor, ele abraça. É um amor incondicional, onde você não quer mudar ninguém. E você está em paz com as ordens da vida. Então, nesse sentido, você faz parte da terceira consciência, agora de forma ordenada. Pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre as trocas. Eu sei que você já ouviu falar disso, não é? Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Muitas vezes nós permanecemos na primeira consciência, na consciência pessoal. Daí você diz assim, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber de mim, porque eu não quero saber, eu vou embora dessa casa, eu vou embora dessa família, eu nego meu pai, eu nego isso. Daqui a pouco você vai, conhece uma pessoa, começa a namorar e tal, e casa, daqui a pouco você vai observar e ele é igualzinho ao seu pai. Tem o mesmo comportamento. E muitas vezes você jurou que você ia ser diferente, que você não ia fazer, que você ia fazer diferente de tudo que você viveu, quando você se vê muito do que a mamãe fez, como a mamãe viveu, ou a história lá de trás se repete na sua história. Então nós somos de verdade pertencentes a um sistema maior. E quando eu vou para a segunda consciência, que é a consciência coletiva, eu começo a perceber isto e não é que eu me submeto no sentido de ignorância, de verdade eu entro em concordância com isso, né? Talvez você encontre aí um outro vídeo nosso que fale a respeito disso. Você entra em concordância com tudo isso, você sabe que existem as leis, que existem as ordens que comandam isso. Então não adianta você brigar, o que você precisa é transitar pela consciência pessoal e individual, pela consciência de clã, consciência coletiva, e saber que você também caminha para a consciência espiritual. Então você possa transitar por essas três consciências sem negar nenhuma, nem a outra, nem a outra. É como se pensa no planeta Terra, né? O Oceano Atlântico ele tem um comportamento, o Oceano Pacífico tem um outro comportamento, né? Mas quando você chega lá em cima no Mar do Norte, sabe? Onde os vikings, né, aprenderam a navegar lá em cima, cada região, o mar tem um movimento, é um jeito de funcionar. E de verdade, não está escrito, sabe? Não tem uma linha que fala, aqui é Pacífico, aqui é isso, aqui é... Mas quem transita
e navega e pode navegar, não é, nesses oceanos profundos, né, vastos. Eu quero fazer isso de uma metáfora em relação à consciência. Então, ninguém aqui nega a consciência individual. Ela é importante, ela é fundamental, mas ela não é a única. Entende? Ela não é a única. E também a consciência de clã, ela não é a única. Porque tem gente que fica mergulhado na consciência de clã sem olhar para mais nada e sem se aprimorar na sua consciência individual, que também fica perdido, fica completamente emaranhado ali. Entende? Então é importante que você possa transitar por esses 3 níveis de consciência. Então, repetindo, consciência individual, consciência coletiva, consciência de clã, aquilo que vale para o seu grupo, tá certo? E a consciência espiritual. É muito importante a consciência de clã, principalmente quando você vai para os relacionamentos. Porque a outra pessoa traz também o clã dela. Não pense em você. Talvez uma outra hora, num outro vídeo, nós vamos falar. Quando você se casa, você não se casa só com a pessoa. Você se casa com todo o sistema dela. E quando você vai para uma relação e para um casamento, você vai com todo o seu sistema. Então, com toda a consciência de clã. Poder lidar com isso e compreender isso de maior clareza pode ajudar e muito você a flexibilizar-se e poder perceber e transitar por esses 3 níveis de consciência, onde você vai estar muito mais pleno, muito mais plena e poder fluir então em relação à verdadeira vida, a vida plena, a vida de felicidade, a vida leve, a vida onde você está de verdade, de acordo com a vida, tal como é, do jeito que é. Tchau, tchau.